boa tarde a todos e sejam bem-vindos a mais um webinar da TEDx aqui no nosso canal. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Alexandre Ziller, e ele é da Dana, tá? Ele é de serviço de suporte ao produto, né, e serviço para a América do Sul. E ele é o nosso convidado especial aqui para a gente discutir um pouquinho sobre as transmissões modelo TE14. Tá? Então, vamos lá, os nossos avisos iniciais, como a gente sempre tem em qualquer um dos nossos webinários, para quem já está acostumado, né? Então, como todos os outros webinários, esse webinar é gravado e a apresentação vai ficar disponível, tanto a apresentação, o PowerPoint, quanto o vídeo com os slides que vocês estão vendo, né, e com a gravação de tudo que a gente está falando, vai ficar lá no nosso website. E, além disso, uma coisa que é importante frisar é que não é gravado nenhuma imagem, nem a voz de nenhuma das pessoas que estão assistindo, tá, ao webinar. Só mesmo a gente está fazendo a apresentação. No caso, o Ziller, né? E eu que estou aqui ajudando ele, tá? E tudo isso que é gravado a gente utiliza somente para os nossos, para fim de treinamento, né? Então isso fica gravado e vocês têm acesso a isso depois, se vocês quiserem, né? Quem está assistindo aí. Para interagir conosco, né, como os microfones e as câmeras de vocês não conseguem ser habilitadas, vocês podem enviar perguntas para a gente, dúvidas, comentários, qualquer coisa, não tem problema nenhum. Como é que vocês fazem isso? Aqui na tela de vocês, na parte superior, vocês vão ver que tem um símbolozinho de duas questões, né? Duas questões não, dois balõezinhos com uma ponto de interrogação. Isso aí é para vocês entrarem em contato com a gente e fazerem as perguntas. Eu vou estar no chat com vocês, então qualquer pergunta vocês podem mandar mesmo durante a apresentação, né? A gente não vai parar a apresentação para responder essas perguntas, mas no final a gente tem uns 5, 10 minutinhos para responder a essas perguntas, tá joia? E como a gente faz isso? Como eu estava falando, vocês vão clicar aqui no ponto de interrogação. Quando vocês clicarem no ponto de interrogação, aparece essa outra telinha aqui, ó, Ask a Question, que o exemplo que eu coloquei foi em inglês, mas vocês podem ver aí que em vocês isso vai estar em português, tá joia? Aí vocês vão apertar aqui para fazer uma pergunta. Vai aparecer essa outra janela aqui, e o que vocês têm que fazer nessa janela? Nessa parte cinza aqui, vocês vão colocar a pergunta, efetivamente, ou o comentário que vocês querem fazer, e na parte superior, eu peço que vocês coloquem o nome e o e-mail. Por quê? Porque a gente já teve casos que, no final, a gente teve muitas perguntas e, infelizmente, a gente não conseguiu responder a todas. Então, o que a gente fez foi que depois a gente mandou as respostas através de e-mails. Então, eu peço para vocês que deixem aqui o nome e o e-mail no caso de perguntas. E depois que vocês preenchem esses dois campos, o que vocês têm que fazer? Apertar aqui o botãozinho onde tem esse símbolozinho do avião. Aí essa pergunta vai chegar para mim, que eu vou estar lá no chat, e a gente depois, no final, vai responder a tudo isso, tá? Mas vocês podem mandar, a partir do momento lá que o Ziller estiver falando e vocês tiverem alguma dúvida no que ele está falando, pode mandar a pergunta, vai ficar aqui armazenada no chat e no final a gente discute, tá? Para não deixar passar alguma dúvida que vocês tenham no meio da apresentação. Aqui um pouquinho do nosso calendário, né, de lives, de webinars que a gente fez. Então, hoje aqui é o da Dana, semana passada a gente falou da ZF, né, falamos do nosso aplicativo há 2 semanas atrás e logo em setembro ou outubro a gente vai ter mais alguns treinamentos aí disponíveis em forma de webinar como esse daqui. Ainda não temos a agenda fechada, mas logo vamos divulgar aí para todo mundo quais são as novas apresentações que a gente vai ter. E, além de ter as dúvidas aqui no final, se vocês quiserem entrar em contato conosco, tiverem alguma pergunta, tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente através do número 0800
ok? Obviamente é uma ligação sem custo para vocês podem entrar em contato para fazer perguntas técnicas, falar sobre treinamento, pedir esquemáticos, qualquer coisa, pedir serviço, orçamento de peça, orçamento de máquina, vocês podem entrar em contato com a gente através do 0800. A gente tem a página do MyTerex, vocês também podem entrar na página do MyTerex, e na página do MyTerex tem um chat. Então, em horário comercial, vocês conseguem entrar, sempre tem alguém ali que vai conversar com vocês através do chat. E do mesmo jeito, vocês conseguem, quer falar sobre peças, manuais, quer pedir um orçamento, quer dúvida técnica, quer um esquema, a gente consegue atender vocês através do chat. Então, podem entrar na nossa página e falar com alguns dos nossos especialistas através do chat. A gente também tem um e-mail, né, o myterexla@terex.com, e eu sugiro sempre mandar para esse e-mail, por quê? Porque sempre tem alguém lá que vai atender vocês. Então, por exemplo, eu estou viajando, ou um outro técnico está viajando, alguém que vocês já conhecem, ele ele não está lá no momento, mas a gente sempre tem alguém ali durante o horário comercial, todos os dias da semana, que vai atender vocês. Tá joia? E além disso, se vocês escanearem aqui esse QR Code, que vocês estão vendo, o telefone de vocês vai ser direcionado, o navegador do telefone vai ser direcionado para a nossa página web, essa página aqui, o myterexcranes.com. Tá ok? Então a gente está à disposição lá para qualquer dúvida que vocês tiverem. Além disso, nos dias que a gente tem os webinars, a gente libera acesso ao nosso treinamento EAD, e-learning, o mundo dos guindastes. Então, só hoje, tá, pessoal? Quem entrar lá até meia-noite e se inscrever, né, fazer o registro, a gente libera acesso ao treinamento de forma gratuita. Tá? Então, fica aberto só hoje, só fica aberto nos dias que a gente tem um webinar, né? Não adianta nada, se vocês entrarem amanhã, a gente já não consegue liberar o treinamento de maneira gratuita para vocês, tá? Então, só hoje. Todo dia que a gente tem um webinar, vocês podem entrar lá, que a gente libera o acesso gratuitamente. Tá joia? Vamos avançando. E agora, efetivamente, a gente vai começar com o nosso convidado, né, o Alexandre Ziller. Como eu disse, ele é de suporte de produto e de serviço para a Dana na América do Sul. E hoje ele vai falar das transmissões tipo modelo TE14, né? Aí antes dele começar, eu só vou mostrar aqui os dois modelos de guindaste onde a gente usa essas transmissões. A gente usa ela no 1080, que é essa máquina aqui, uma máquina para 80 toneladas, tanto 1080 quanto 1080L, e no 1070, e a mesma coisa, no 1070L, a gente usa outros modelos da Dana em outros equipamentos nossos, né? Como a gente vai falar de um modelo específico, esse modelo que o Ziller vai falar com a gente hoje, ele só é utilizado nesses dois modelos de equipamento, mas a gente tem outros modelos da Dana também nos nossos guindastes, tá joia? Então, agora eu passo a palavra para o Ziller. Tá joia, Ziller? E agora eu fico aqui à disposição se precisar de qualquer coisa. Opa, obrigado, Alexandre. Boa tarde, então, pessoal. Como o meu xará já disse, né, trabalho na Dana já há algum tempo, já com essas transmissões e os diferenciais, na divisão que a gente chama de divisão fora de estrada, off-highway, onde a gente atende máquinas de construção, máquinas agrícolas, maquinário portuário, né, e com uma gama bastante grande de transmissões e os diferenciais. Pode mudar, por favor, Alexandre, o slide. Bom, hoje nós vamos falar especificamente sobre a transmissão TE14. É uma transmissão dentro do portfólio de transmissões da Dana, né? Como a gente vê aí no gráfico. Nós temos transmissões lá para atuar desde 50 até praticamente 800 quilowatts de potência no motor, né? Então, uma gama muito grande de transmissões, e a TE14 ela está baseada ali entre 140 e 190 kW de potência do motor. Pode mudar, Alexandre, por favor.
Então, assim, a transmissão T14, ela tem algumas aplicações como empilhadeiras, carregadeiras de máquinas de construção, carregadeiras de terra, né? Os guindastes, no caso da Terex, aplicações em minas subterrâneas e construção, mercado de construção de uma maneira geral, com telehandling e maquinário desse tipo, né? Pode mudar, por favor, Alexandre. Então, a transmissão T14, vamos falar um pouco dos dados técnicos dela. Tem lá Transmission Drop, quer dizer, o drop é a altura da transmissão, é a distância do centro do conversor até o centro do eixo de saída da transmissão. A gente tem dois modelos, o Short Drop, que é a curta, vamos dizer, ela tem lá 245 milímetros de distância, essa distância que eu falei, e a Long Drop, que tem 470 milímetros de distância. Nos guindastes são usados a modelo Long Drop. Em termos de velocidades da transmissão, as marchas, né? A gente tem 3 marchas para frente, 3 para trás, 4 para frente, 4 para trás, 6 para frente, 6 para trás, 8 para frente e 8 para trás. No caso da aplicação da Terex, a transmissão ela faz 6 marchas para frente, 6 marchas para trás. Ziller, você ficou mudo. O microfone está mudo. Desculpa. Voltando. Então, como eu falei, a potência de entrada, né, de 140 a 190 kW, que dá 200 a 255 HP. E o torque de entrada depende muito da capacidade de torque de entrada e de velocidade de entrada, depende muito da relação de engrenagens que tem na transmissão. Então, no caso da transmissão que utiliza na Terex, ela está na categoria A ali, então a gente pode ter uma entrada de 3.000 RPM máxima pelo conversor e 1.300 Nm de torque. Essa é a capacidade máxima da transmissão. Pode mudar, por favor. Aqui nós temos uma tabela de relações de marcha, né? Aqui no caso seria uma short drop de 3 e 4 velocidades. Então, cada linha dessa daí é uma opção de relação de marchas. Pode mudar, por favor. A long drop, 3 e 4 marchas, né? Também tem diversas opções de relação de marcha, dependendo da aplicação, né? Isso aí o pessoal de engenharia de aplicação que determina. Pode mudar, por favor, Alexandre. E a long drop, 6 e 8 marchas, né? No caso da transmissão da Terex, essa que está marcada de amarelo ali, né? Ela é uma 14660. Isso aí dá uma relação de marcha para nós assim, olha, a primeira marcha dá uma redução de 14,654 para 1, a segunda marcha 7,083, terceira marcha 2,605, a quarta marcha 4,987, a quinta marcha 2,410 e a sexta marcha 0,887. Então, são as relações que nós temos com essa transmissão, no caso da Terex, né? Pode mudar. Seguindo aqui nos dados técnicos, a capacidade de óleo da transmissão, na short drop são 27 litros, né? Só a transmissão. Na long drop, não foi determinado ainda esse valor, porque tem algumas variáveis internas que a gente vai ver mais para frente, mas fica em torno de 32 litros, mas claro, sem considerar o circuito de refrigeração, né? Então, quando a gente coloca o circuito de refrigeração, provavelmente vai caber em torno de uns 5 ou 6 litros a mais de óleo para encher todo aquele circuito, né? A especificação do óleo a ser utilizado é um ATF Dextron 3, só pode ser utilizado esse tipo de óleo, devido ao tipo de solenoides variáveis que são utilizados na válvula de controle. Na parte de cima da transmissão, tem um bujão, que é onde se utiliza esse bujão para abastecer de óleo a transmissão, como a gente vê ali no indicativo amarelinho ali. Pode mudar, Alexandre, por favor. A parte de conversor de torque. O conversor de torque,
nós temos dois tipos de conversores que podem ser utilizados na TE14. Tem o que a gente chama de conversor de alumínio, que é aquele conversor que você desmonta ele, né? Você consegue fazer uma manutenção interna, e você tem o conversor de aço, né? Que é o conversor blindado. Então, esse conversor blindado já não é aconselhável você fazer desmontagem dele para fazer reparos, até porque ele é soldado, né? Ele não tem parafuso para você desmontar ele. No caso da transmissão da Terex, o conversor é aquele 13.5, que a gente vê ali no centro ali, né? 13.5. Esse 13.5 quer dizer o quê? 13 é o tamanho da turbina em polegadas, é o diâmetro da turbina em polegadas. E o ponto 5 é a performance do conversor. Você pode ter o freewheel, como opcional dentro do conversor, lock-up, se for o caso também, e ali embaixo tem a máxima velocidade de entrada de 3.100 RPM no alumínio e 2.800 RPM no conversor de aço, dependendo da relação de marcha, né? Pode mudar, por favor, Alexandre. O conversor, ele fica acoplado ao motor, e esse acoplamento é feito através do que a gente chama de flex plate, né? Que são essas lâminas de aço que ficam parafusadas no centro, no conversor de torque, e nas extremidades no volante do motor. Então, esse tipo de montagem permite uma flexibilidade muito grande entre o virabrequim, o volante do motor, né, e o conversor de torque, porque justamente você tem as folgas ali do virabrequim, né, e isso tudo pode ser absorvido pelo flex plate. Então, nós temos duas medidas de flex plates, 13.125 polegadas e 13 polegadas e meia. Pode mudar, Alexandre, por favor. A parte de bombas, nós temos algumas opções ali, que no centro a gente tem a bomba de carga da transmissão. Essa aí não dá para a gente mexer. Agora, nas laterais, existe a opção de se acoplar uma bomba hidráulica ou uma bomba, uma bomba variável, né? Então, você tem essas opções no conversor de torque da transmissão. No caso da Terex, é utilizado o segundo caso ali, que é o standard, a bomba standard de um lado, que aciona a parte hidráulica do equipamento. Pode mudar, por favor. Opções adicionais da transmissão. Tem lá o que a gente chama de SAR brake. Isso aqui, o SAR brake, o que ele é? Ele é um dispositivo de segurança que, quando o equipamento está desligado, o freio é acionado automaticamente, né? Quando você liga o equipamento e você libera o freio de estacionamento, quer dizer, você joga uma pressão no sistema e o sistema, então, libera o freio para a máquina poder se mover. Pode mudar, por favor. Alguns opções adicionais da transmissão, você pode ter, no caso da long drop, pode ter uma saída, uma conexão para uma bomba de estressamento de segurança. Pode ter o desconectador do eixo cardan, e esse desconectador pode ser externo, como pode ser interno também. Eles sempre são acionados pelo sistema hidráulico, né? Pode mudar, por favor. Bom, falando um pouco da identificação da transmissão, né? Toda transmissão nossa tem uma plaqueta, que é a identificação dela, e nessa plaqueta a gente tem lá o modelo da transmissão e o número de série. Então, são informações importantes para quando você vai fazer uma reforma, para você saber exatamente o que tem dentro da transmissão, né? Então, esse número de série, ele é uma certidão de nascimento da transmissão, quer dizer, tudo o que aconteceu com ela durante a montagem está registrado na fábrica que montou, né? Então, é muito importante para fazer a rastreabilidade do produto. Pode mudar, por favor. O modelo da transmissão, ele tem diversos números e letras, né? E esses números aí são falantes para nós, né? Então, para dar um exemplo aqui na transmissão da Terex, ela é um modelo 13.5 TE 14660-3.
Esse 13.5, como eu falei, é o tamanho do conversor de torque. O TE, quer dizer, uma transmissão eletrônica, né? 14 é a capacidade dela, que ela tem lá 1.300 Nm de torque de capacidade de entrada. 660 é justamente a relação de marcha que a gente viu lá naquela tabela. E o traço 3 é alguma coisa específica feita que a Terex solicitou. Então, você tem outros códigos ali, outras letras que podem entrar, por exemplo, o F é um freewheel no conversor, o L é quando o conversor tem um lock-up, MT é quando uma transmissão é montada no centro da máquina, ou seja, ela é acoplada no motor através do eixo cardan. Você tem a RT, que é uma transmissão remota, quer dizer, o conversor é separado da transmissão, nesse caso, o conversor vai acoplar direto no motor e o conversor é acoplado na transmissão através de um cardan. Então, tem diversas opções que está configurado nesse modelo que está escrito na plaqueta da transmissão. Pode mudar, por favor. Então, aqui a gente tem um corte da transmissão para a gente poder enxergar um pouco dentro dela como é, né? Na frente, a gente tem ali o conversor de torque. Atrás do conversor de torque, a gente vai ter as embreagens de frente e de ré. Junto com a embreagem de frente, a gente tem a embreagem de terceira marcha. Junto com a embreagem de ré, nós temos o pacote de embreagem da segunda marcha. E aqui atrás, nós temos um pacote da primeira marcha que é separado, um pacote independente da primeira marcha. Justamente por ser um pacote muito exigido em certas aplicações, então normalmente ele é um pacote individual. E abaixo a gente tem o eixo de saída, né? Pode mudar, por favor. No caso da transmissão da Terex, era uma transmissão longa, aquela que a gente mostrou no slide anterior, é uma transmissão curta, short drop, da Terex é uma long drop, que é essa que a gente está vendo o corte aqui. Ela tem aquelas mesmas 3 marchas, os 2 pacotes de frente e ré, porém no eixo de saída ela tem o que a gente chama de range shift, que é onde você coloca mais uma marcha, justamente aí. Então, esse range shift a gente chama de alta e baixa. Então, por isso que ela faz 6 marchas. Ela faz 6 marchas em alta e faz 6 marchas em baixa. Quer dizer, ela faz 3 marchas em alta e faz 3 marchas em baixa, dando um total de 6 marchas ao todo, né? Na outra extremidade, ali onde está a bolinha vermelha, é justamente onde você faz a mudança do range shift de alta para baixa. Aonde está a bolinha amarela é onde a gente tem o desconectador do eixo cardan dianteiro. Então, todos esses, tanto o range shift quanto o desconectador, são comandados através do solenoide. Tá? Pode mudar, por favor. Falando um pouco das pressões, né? Especificações de pressão. Então, a pressão das embreagens é de 19 bar a 800 RPM a 23 bar a 2.200 RPM. A válvula de alívio do filtro, válvula de segurança, né? Ela se abre com 3,45 bar. A válvula de segurança do conversor de torque, ele se abre entre 9 e 12 bar. Essa válvula de segurança do conversor de torque existe porque, se houver um entupimento no sistema de refrigeração da máquina, a tendência é o que? O óleo não circular, quer dizer, o óleo vai querer sair do conversor e não vai conseguir. Então, a pressão interna do conversor vai subir e essa válvula se abre para evitar que o conversor venha a se quebrar, né? A pressão de saída do conversor de torque de 3 bar a 2.000 RPM mínima e 5 bar com acelerador pleno. Pressão de lubrificação de 1 bar a 2.000 RPM e 3 bar máximo com acelerador pleno. O lock-up, quando tiver lock-up, a pressão é de 19 a 23 bar. Pode mudar, por favor. Especificações de temperatura. A temperatura normal de trabalho da transmissão é entre 70 e 120 graus.
ou seja, a pressão máxima de trabalho dela é 120 graus. Essa pressão, ela é medida, a temperatura, ela é medida na saída do conversor, que é justamente a parte mais quente da transmissão, é a saída do conversor. Se a temperatura ultrapassar 120 graus, o que vai acontecer é que o controlador eletrônico vai fazer com que o motor reduza a potência dele até que a temperatura da transmissão se estabilize num patamar mais baixo, para depois o motor voltar a operar normalmente. Pode mudar, por favor? As linhas hidráulicas. As linhas hidráulicas são as mangueiras, né, que fazem as conexões externas da transmissão com óleo. Então, o diâmetro mínimo interno da mangueira tem que ser de 32 milímetros. Ela tem que ter capacidade de trabalhar numa temperatura ambiente de 120 graus. Ela tem que se manter sem variações de 30 a 40 bar. E tem que atender a norma SAE J1019. Pode mudar, por favor. Aqui a gente tem, então, essas conexões externas, né, que são duas. A gente tem uma que sai da bomba de carga da transmissão, vai no filtro de óleo, né, sai do filtro de óleo e retorna na válvula reguladora de pressão, que é a linha vermelha. A linha verde é a linha de refrigeração. Então, a pressão sai do óleo, sai do conversor, vai no sistema de cooler da máquina e retorna no ponto de lubrificação da transmissão. Então, são as duas linhas. Pode mudar, por favor. Bom, então vamos falar um pouquinho por que é uma T14, né? Transmissão eletrônica. Quando a gente fala na transmissão eletrônica, tem a impressão que ela é um computador dentro da transmissão, né? E na verdade não é. Ela dentro é uma transmissão mecânica como as outras qualquer. O eletrônico está do lado de fora, que é justamente o que comanda a transmissão. Tanto o controlador eletrônico, né, quanto os solenoides, que são solenoides proporcionais. Então, esses solenoides proporcionais, eles trabalham com miliamperagem, né? E para você controlar um solenoide desse, você precisa de um controlador eletrônico. Então, a transmissão pode ter até 5 solenoides proporcionais. Nesse caso, seria 4 na válvula de controle e 1 de low-cap, para acionar o low-cap. A resistência do solenoide é de 7,25 ohms. Tá? A corrente é controlada pelo APC300, que é o controlador eletrônico. Se ele não tem corrente, ele não libera pressão, e com os 1000 mA, que é a corrente máxima, ele libera a pressão máxima. Então, o pino 1 é o ponto positivo e o pino 2 seria o ponto negativo do solenoide. Pode mudar, por favor. Além dos solenoides proporcionais, tem o que se chama de solenoides seletoras também, as válvulas seletoras, né? Podem ter até 2 válvulas seletoras na válvula de controle. No caso da transmissão da Terex, temos uma válvula seletora. Então, esse é um solenoide liga-desliga, ele pode ser 12 volts ou 24 volts. É controlado pelo APC também, que é o controlador eletrônico. A resistência do 12 volts é de 7,1 ohms e de 24 volts 28,5 ohms. O pino 1 é positivo e o pino 2 é o ponto negativo. Pode mudar, por favor? Sensores de velocidade. São 4 sensores ao todo na transmissão. Então, eles são sensores do tipo magnético resistivo, né? Ele trabalha, a sensibilidade dele é de 0 a 1,8 milímetros de distância do ponto que está lendo. E o sinal do sensor em baixa é de 7 mA e em alta de 14,14 mA. Então, a gente pode ver que o pino 1 e o pino 2 também, os positivo e o negativo. Pode mudar, por favor. A localização desse sensor de velocidade, a gente tem
um sensor de velocidade na parte de cima da transmissão, ali no conversor. Na parte traseira da transmissão tem um sensor de velocidade do eixo de saída. Em cima da carcaça da transmissão a gente tem um sensor de velocidade do eixo da turbina. E um pouco mais na lateral da carcaça a gente tem um sensor de velocidade que é a rotação do tambor de embreagem. Pode mudar, por favor. Além dos sensores de rotação, nós temos também os sensores de pressão. Eles podem ser até 5 na transmissão. O sensor de pressão, o range dele é de 0 a 30 bar. Ele trabalha com 5 volts de alimentação. O sinal de saída de 0 bar é 250 milivolts e 30 bar 4.750 milivolts. Então ele tem 3 pinos, né? O pino A é o terra. O pino C é o sinal de saída do sensor e o pino B é o sinal do terminal do sensor. Pode mudar, por favor. Sensores de temperatura. São 2 sensores de temperatura na transmissão. Eles não têm muita especificação. Ele tem ali o pino 1 é o positivo e o pino 2 é o negativo. Pode mudar, por favor. A localização do sensor de temperatura, ele tem um localizado na saída do conversor, que aqui é à esquerda, e o outro localizado na chegada do óleo na bomba da transmissão. O óleo do cárter que é bombeado para dentro da transmissão. Então, são essas 2 posições de leitura de temperatura. O ponto mais crítico qual que é? É o ponto ali da saída do conversor, é onde você pega a maior temperatura da transmissão. Pode mudar, por favor. Bom, a bomba, ela joga o óleo que ela está bombeando dentro dessa válvula reguladora de pressão e é uma válvula de segurança também, que é a válvula de segurança do conversor de torque. Então, essa válvula reguladora, ela tem que regular a pressão mínima de 16 bar e máxima de 23 bar. No caso da válvula de segurança, como a gente viu lá atrás, né, ela tem que abrir entre 9 e 12 bar. Pode mudar, por favor. Essa válvula, outra válvula reguladora, essa só é montada em transmissões que trabalham com low-cap no conversor de torque. Então, é uma válvula reguladora de pressão para o sistema low-cap. Pode mudar, por favor. A válvula low-cap, quando a transmissão tem, ela fica localizada na parte de cima da transmissão, abaixo da bomba de carga. Pode mudar também. Bom, a válvula de controle da transmissão. Vamos falar um pouquinho sobre como ela é montada, né? Pode mudar, por favor. Então, a válvula de transmissão, da transmissão, ela depende do número de marchas que ela tem. No caso dessa nossa transmissão da Terex, ela tem 3 velocidades, mais a velocidade do eixo de saída, né? Então, assim, essa válvula de controle, ela controla as embreagens da transmissão. Frente, ré, primeira, segunda e terceira. Então, em azul ali, nós temos os solenoides proporcionais, são 4. Em vermelho, nós temos o solenoide seletor, que é um liga-desliga. E em preto, nós temos os sensores de pressão. Pode mudar, por favor. Então, essa é a disposição para a gente saber quem é quem na transmissão. Então, de cima para baixo, ali na direita, o primeiro solenoide proporcional faz a segunda marcha. O segundo solenoide faz a frente. O terceiro solenoide faz a ré. O quarto solenoide ele faz primeira ou terceira, depende do que o quinto solenoide vermelho ali selecionar, se é primeira ou se é terceira marcha. Do outro lado nós temos os sensores, o primeiro sensor de segunda, o segundo sensor de frente, o terceiro sensor de ré e o quarto sensor de primeira ou terceira, dependendo do que for selecionado para a transmissão. Pode mudar, por favor. O diagrama hidráulico, né? Aqui ficou meio pequeno esse slide, mas assim, todo o sistema é alimentado pela válvula reguladora de pressão. Então, assim, no caso da transmissão de 6 marchas, no caso da transmissão da Terex, que ela tem 6 marchas e tem também um desconectador,
a gente vê que são os dois quadrados superiores, o da direita e o da esquerda. O da direita é onde você tem o range shift, que chama, que é a mudança de alta e baixa, e o da esquerda, a gente tem o que atua o desconectador do eixo de saída. Embaixo o esquema hidráulico da transmissão, como é que ele funciona, né? Pode mudar, por favor? Então, assim, a transmissão, para ela acionar uma marcha, ela tem que ter uma certa lógica dos solenoides. E é isso que esse diagrama mostra aqui para nós. Então, por exemplo, para engatar a primeira para frente, a primeira marcha para frente, o xizinho ali está mostrando para nós quais os solenoides que tem que estar energizados. Então, a gente tem de primeira para frente, a gente tem o solenoide proporcional de frente, nós temos o solenoide proporcional de terceira ou primeira, depende do que for selecionado. Aí nós temos também o solenoide seletor de terceira ou de primeira, energizado. Temos o solenoide de low, selecionado, e, no caso de tiver low cap, porque essa transmissão não tem low cap, estaria acionado também. Então, a gente vê que mudando para a segunda, por exemplo, se mantém o solenoide de frente, desligou o solenoide de terceira, desligou o proporcional, desligou o seletor e ligou o solenoide de segunda e manteve o low conectado. Então, assim vai variando de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, tanto para frente quanto para trás. A diferença de frente e trás é que, em vez na frente, a gente vai ter o solenoide de frente acionado e de trás a gente vai ter o solenoide de ré acionado. Pode mudar, por favor? Aqui nós vamos ver alguns pontos de medição de pressão da transmissão, né? A gente tem ali na porta 37, por exemplo, a gente tem a saída, pressão de saída do conversor, né? A porta 31, a gente tem a pressão regulada das embreagens, que é a válvula reguladora. Aqui mais embaixo ali é uma entrada para colocar uma vareta de medição de óleo, que a Dana não fornece isso com a transmissão, é só uma curiosidade. Pode mudar, por favor. A porta 32, a gente tem a saída de pressão do conversor, naquela posição ali que está mostrando. Pode mudar, por favor. E na válvula de controle é onde a gente tem a maioria das portas que a gente pode medir as pressões, né? Que são essas que a gente está marcado de amarelo ali. Então, por exemplo, a porta 42, né, a gente mede a pressão da segunda marcha. A porta 45 a gente mede a pressão de frente. A porta 46 a gente mede a pressão de ré. A porta 41 a gente mede a pressão de primeira marcha. A 43 de terceira marcha. A 31 do regulador de pressão. Então, assim, às vezes a gente fala da transmissão eletrônica, ela tem o controlador eletrônico, ele, além de controlar a transmissão, ele faz a leitura de todo o sistema o tempo todo, né? E assim, e apresenta, se der alguma falha na transmissão, ele vai mostrar um código de erro. Então, esse código de erro vai te direcionar para um ponto onde pode estar ocorrendo o problema. Agora, a gente não pode esquecer que dentro da transmissão, ela é uma transmissão hidrodinâmica, ela tem pressão e tem sistema mecânico dentro, né? Então, a gente tem que ter acesso a essas portas para você medir as pressões do que está acontecendo lá dentro, para você poder interpretar algum problema que possa estar ocorrendo na transmissão. Pode mudar, por favor? Falando um pouco da parte de manutenção, então, assim, diariamente, né, a gente tem que verificar o nível de óleo da transmissão. Se ela não tiver a vareta de medição de óleo, na parte de baixo da transmissão, existem dois plugs ali onde está aquela bolinha marcando ali na transmissão, mesmo se ela for long drop.
Aí, esses 2 plugs vai mostrar para a gente o nível de óleo. O nível de óleo da transmissão, a gente sempre verifica com o motor ligado. Porque quando você liga o motor, a bomba puxa o óleo da transmissão, vai encher o conversor de óleo. Então, esse é o nível que nós queremos, com todo o circuito cheio de óleo, para a gente saber quanto que está de óleo dentro da transmissão. Então, esses 2 plugs, um fica mais acima e outro mais embaixo. E o nível ideal seria entre os 2. Ou seja, se eu abrir o de cima, pode ser que não saia o óleo, mas se eu abrir o de baixo, o óleo vai sair. Então, o óleo está dentro do nível. Né? Se eu abrir o de cima e o óleo sair, não tem problema. Se estiver saindo pouco, está com um pouco mais de excesso, mas não tem problema. Agora, se eu abrir o de baixo e não sair o óleo, é indício de que o óleo está muito baixo. Então, a gente precisa de completar o nível e verificar por que esse óleo está sumindo. Né? Nas primeiras 100 horas, a gente recomenda fazer uma troca de óleo e do filtro. Primeiras 100 horas de trabalho da máquina ou da transmissão que for recuperada, justamente para fazer uma limpeza interna, né? Porque existe assentamento de engrenagem, de discos, e isso costuma gerar muita contaminação no óleo. Então, a primeira troca de óleo sempre com 100 horas. E depois, a cada 1000 horas, você faz a troca do óleo e a troca do filtro. Pode mudar, por favor. Calibração da transmissão. Então, assim, a transmissão, ela, por ser eletrônica, periodicamente a gente precisa de fazer uma calibração nela. Normalmente, a cada 2000 horas, a gente faz uma calibração. Ou toda vez que tiver uma interferência, né, que tiver que mexer numa válvula de controle, que você desligar o APC, por exemplo, quando ligar de volta, você tem que calibrar novamente. Então, assim, porque com o tempo, você vai tendo desgaste dos discos, dos pacotes de embreagem, e essa calibração, ela tende justamente a compensar esse desgaste que vai tendo dos discos de embreagem. Uma das características das transmissões eletrônicas é que ela é uma transmissão que trabalha muito suave. Ela não tem tranco na mudança de marcha, ela não tem tranco na mudança de frente e ré, justamente por causa das modulações eletrônicas que você consegue fazer através dos solenoides variáveis, né? Mas para isso ela precisa estar calibrada, porque senão ele não vai conseguir fazer a modulação correta e vai acabar acontecendo um tranco. Então, um dos indícios que a transmissão precisa ser calibrada é justamente quando você começa a ter tranco com as mudanças de marcha. Então, é necessário fazer a calibração. Futuramente, dentro de pouco tempo, o próprio controlador eletrônico vai detectar o momento de fazer a calibração e fará a calibração sozinho. Mas eu acredito que hoje ainda, teria que ver na máquina isso, né? Eu acredito que hoje ainda a calibração tem que ser comandada através do painel da máquina. Pode mudar, por favor? Aqui a gente tem uma vista aí do controlador eletrônico, o APC312, que a gente chama, que é um produto da Dana também, que equipa esse aparelho, ele conversa com todo o sistema eletrônico da máquina, tanto motor quanto sistema de segurança, são todos eles conversando ali, justamente para proteger tanto os componentes da máquina quanto a operação, para evitar abusos e coisa que não acontece no nosso mercado, né? O pessoal não abusa dos equipamentos, mas para evitar, então é colocado esse tipo de controlador lá. Pode mudar, por favor? Bom, aqui a gente tem os códigos de erro. O APC 312, ele traz mais de 200 códigos de erro. Então é muito minucioso a coisa, né? E o código de erro, ele vem numa tabela como essa. Normalmente essa tabela é fornecida para os nossos clientes, né, que compram o equipamento, compram a transmissão. E é interessante que nessa nova tecnologia que é aplicada no APC 312, você tem um código de erro mais refinado. Ele tem o SPN, que é um número do suspeito, né, é um parâmetro suspeito, quer dizer, é uma certa região que está com problema. E o FMI, que é um módulo
assim, mais identificador do problema em si. Então, os dois juntos te dão uma pontaria muito mais fácil de você acertar onde é que está o problema que está acontecendo. Então, assim, os códigos de erros normalmente eles aparecem no painel da máquina. Eu não conheço, assim, infelizmente eu não tive oportunidade ainda de estar dentro de uma máquina dessa para entender como é que funciona ali o painel, mas com certeza o pessoal da Terex deve saber bem como é que atua com isso aí. Nessa máquina, Ziller, só para complementar o que você está falando, no display de operação, né, onde é o LMI, que te mostra a carga, te mostra tudo isso, ela tem um menu que você consegue ver o motor, RPM, qual é a marcha que você tá, que a gente chama o menu do motor, e lá, se a gente tem um código de falha, ali aparecem esses códigos de falha. Ah, então, beleza. E a parte de calibração da transmissão, você consegue acessar ali no painel também? Também, na verdade você tem um password, né, tem uma senha, aí a gente consegue entrar num nível que a gente também tem que calibrar na máquina, os sensores, por exemplo, no guindaste, sensor de comprimento de lança, de ângulo de lança, então dentro desses, uma das calibrações que está lá disponível é a calibração da transmissão. Entendi. Isso é bom você ter uma senha, porque cada vez que você calibra a transmissão, ela demora 15 minutos a meia hora para calibrar. E ela aciona todos os pacotes de embreagem N vezes, até ela conseguir uma leitura precisa de cada um, entendeu? E cada vez que ela aciona um pacote desse, ela dá um desgaste no sistema, né? Então, assim, por isso que a calibração não é um item da transmissão, não é um item que deve ser feito constantemente, entendeu? Porque você gera um desgaste desnecessário no sistema. Então, isso é um detalhe bem interessante também. Acho que tem mais um slide, Alexandre. Bom, acho que era isso, então. Fica à disposição, então, para tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se a gente conseguir resolver, estamos à disposição. Obrigado, Ziller, muito obrigado mesmo. Obrigado por tudo, por preparar a apresentação, pelo seu tempo para apresentar para a gente aqui. Então, muito obrigado. E como o Ziller falou, a gente está à disposição para perguntas e dúvidas. Na verdade, já tem algumas aqui, já Ziller. Tem uma pessoa que perguntou, porque você falou várias vezes, lockup. O que é o lockup? É a dúvida dele. Ah, sim. O lockup é assim, ó, o conversor de torque, ele é um acoplamento hidráulico entre o motor e a transmissão, né? Ele tem uma peça que gira junto com o motor, que é chamado de impulsor. Dentro desse impulsor é cheio de óleo, e aí quando ele gira na rotação do motor, ele vai fazer o óleo criar uma energia ali dentro, e essa energia do óleo vai fazer o eixo, a turbina do conversor girar. Quando a turbina gira, ele está girando a transmissão. Então, é um acoplamento hidráulico. O lockup, ele faz o quê? Ele elimina esse acoplamento. O lockup, ele é um acoplamento mecânico. Então, ele tem um sistema de embreagem dentro do conversor, que ele faz com que você elimina o acoplamento hidráulico e ele passa a ser mecânico. Então, qual a vantagem disso, né? Isso é muito usado em equipamentos assim, que precisam de ter velocidade, por exemplo, equipamento de manutenção de linha de trem, porque o conversor com acoplamento sem ter o lockup, ele tem uma perda, porque sempre o impulsor vai estar girando um pouco mais rápido que a turbina. E com o acoplamento mecânico, você tem a mesma rotação do impulsor, você vai ter da turbina. Então você ganha mais velocidade, mas você perde a questão de força, de torque de tração. Não sei se foi claro, mas... Foi sim. Tem mais uma pergunta, Ziller. Na apresentação, a pessoa disse que você apresentou vários pontos onde a gente pode medir a pressão, né? Sim. Ele está querendo saber se isso é padrão, se é engate rápido, qual é o padrão dos pontos para a gente plugar o manômetro ali, ou conectar o manômetro, melhor dizendo. Não, ali não é engate rápido, ali são todos os bujões. Eu não sei te dizer aqui de cabeça qual a medida da rosca do bujão,
Mas são todos bujões padronizados ali. Então você precisa de ter então um adaptador. Entendi. Entendeu? Entendi. Tá. E outra pergunta, Ziller, acho que é a última que tem aqui na listinha, você falou que, por exemplo, ele perguntou que quando você você falou que a gente tem que fazer, por exemplo, a calibração da transmissão, né? Você estava explicando até aí no final que isso é feito a cada 2.000 horas, né? Isso é a cada 2.000 horas? Troca de óleo também tem que fazer? Não, é só a cada 2.000 horas, não é isso? Não, troca de óleo você não precisa de calibrar a transmissão. E você falou assim, quando desligar o APC, né? Sim. Quando desligar o APC, você quer dizer o quê? Por exemplo, porque a gente, no nosso equipamento, tem corte de bateria. A pergunta é essa. Na verdade, se a gente desliga a bateria do equipamento e ela fica desligada há muito tempo, depois a gente tem que fazer a calibração ou não? É quando a gente desliga o APC da transmissão, efetivamente. Desconectar os cabos dela, não é a alimentação da bateria, por exemplo. Não, porque o APC ele é alimentado constantemente pela bateria, mesmo que você desligue a chave geral da máquina, entendeu? Okay. O problema é quando você desconecta o APC do chicote dele. Ok. Porque, na verdade, quando você está calibrando a transmissão, você não está calibrando a transmissão, você está calibrando o APC. Né? O APC que está memorizando aquelas distâncias que tem entre os discos para poder fazer uma modulação mais adequada, entendeu? Entendi. Então, se qualquer alteração que tiver, você desligou o APC, tirou fora os cabos, provavelmente ele vai perder aquela memória, então você vai ter que calibrar novamente para poder... Para ele poder guardar as distâncias novamente, né? Exatamente, para poder calcular tudo. Tal, para que nem você falou, para não ter mais o tranco, né? Se é que ela vai estar dando tranco quando a gente passa de uma marcha para outra e tudo isso, né? Exatamente. Tá. Beleza. As perguntas que a gente tinha eram essas três. Certo. Vocês têm. Até o momento não tem mais nenhuma pergunta. Então, acho que desse tempo todo que a gente discutiu, se alguém tivesse mais alguma pergunta, o pessoal já tinha colocado aqui. Então, eu creio que são essas as perguntas. Então, mais uma vez, Ziller, gostaria de agradecer a você pelo tempo que você dispôs aí para a gente, pela fazer a apresentação, por tudo. A gente agradece mesmo, né? Eu agradeço a todo mundo que está assistindo. E logo a gente vai ter uma nova apresentação. Essa apresentação a gente vai ter semana que vem, mas em espanhol, na quinta-feira. E logo a gente, pelas redes sociais aí, a gente vai apresentar o novo calendário, né? O que mais a gente vai ter de apresentações aí para o final de setembro e começo de outubro. Tá joia? Ok. Eu agradeço também a oportunidade que vocês deram para a gente de poder falar um pouco sobre essa transmissão, né? Hoje são itens assim de informação tão difícil do pessoal obter, né? Infelizmente. Sim. Mas, assim, também estamos à disposição se tiver mais alguma dúvida, se quiserem perguntar depois, não tem problema, a gente está aqui para ajudar na maneira que for possível. Tá joia. Okay? Tá joia. Obrigado, viu, Ziller, mais uma vez. Opa, tamo aí. Então, obrigado, pessoal, e até o próximo webinar da Terex, tá joia?